Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todas as intercessoras desse ministério e pela vida dos nossos familiares. E vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar o capítulo de Números 13, do versículo 18 ao 24, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé, de que orando uns pelos outros que nós seremos curados. Então, quando você se inscreve nesse ministério, você já está nos dando autoridade espiritual para que possamos te ajudar na sua batalha. E depois desse estudo, eu sempre pergunto qual a sabedoria para os dias de hoje, e nós sempre oramos, derrubando fortalezas de demônios e ainda profetizando milagres sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então que o Senhor te abençoe. Enquanto eu tomo uma água aqui, se inscreve aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui do versículo 18 ao 24, continuando o estudo do capítulo 13, nós vamos ver então quais eram então as preocupações de Moisés e de todo o povo de Israel em relação à terra de Canaã. Nós vamos ver então por que é que Moisés insistiu com o Senhor em enviar os espias para a terra de Canaã. E veja que no versículo 18, Moisés então pergunta como era a terra e o povo que nela habita, se o povo era forte ou fraco, pouco ou muito. Então aqui Moisés estava pedindo, segundo os comentaristas da Torá, uma informação bastante precisa sobre a terra, pois na verdade ele queria saber sobre o aspecto topográfico, ou seja, como era a terra em si, na questão do solo, e queria também saber como era a terra na questão demográfica, ou seja, como era o povo dessa terra. Entenda que o fato da terra ser uma terra boa não significa que o caráter moral e espiritual do povo que habita nela seja bom também. Entendeu? Às vezes o lugar é maravilhoso, mas não significa que as pessoas que estão morando ali sejam pessoas do bem. E aí no versículo 19, Moisés também quer saber se a terra é boa ou má e como o povo nela habita. Então dizem que Moisés queria saber sobre os recursos hídricos da terra, ou seja, como era o abastecimento de água da terra. Ele queria saber também sobre a cultura do povo, mas segundo o Rabino Rashi, esta era uma pergunta de estratégia também de guerra, pois a cultura da população urbana é diferente da cultura da população agrária, pois os que moram em cidades abertas, eles confiam em si mesmo como guerreiros para se defender. Já aqueles que moram em fortalezas, na verdade, eles sempre confiam em suas fortalezas e acabam sendo pessoas de pouca coragem pessoal, entendeu? Mas já no versículo 20, vê que ele pergunta se a terra era rica ou pobre. Ou seja, aqui ele queria saber a respeito da fertilidade da terra. Ou melhor, se o solo realmente iria ser capaz de gerar o sustento para todo o povo de Israel. E quando Moisés pergunta se há árvores nela ou não, então aí a preocupação dele era com o reflorestamento, ou seja, com o meio ambiente. Então entenda que esta foi uma preocupação, sempre foi uma preocupação do povo judeu, porque só quem realmente conhece o deserto de perto é que dá valor às florestas. Só quem realmente conhece o deserto de perto é que dá valor ao meio ambiente. Só quem conhece a seca é que dá valor, a reservas de água, ao não desperdício. Só quem realmente já passou pela fome é que sabe realmente, o quanto dói ficar jogando comida fora, desperdiçando comida. Pessoas que sempre viveu na fartura, dificilmente, às vezes eles podem até engatar algum movimento aí, ambientalista, mas fazem isso às vezes até mesmo para aparecer. Até mesmo para aparecer, para tirar foto, para dar likes.
Mas só realmente quem experimentou o deserto, a escassez, é que sabe cuidar. É que sabe cuidar daquilo para não perder de novo, para não vir experimentar aquilo novamente. E aí nós vemos do versículo 21 ao 24 que os espias então subiram sob as ordens de Moisés, subindo pelo lado sul, tá? Até chegar a Hebrom, e dizem que Caleb foi sozinho lá em Hebrom visitar o túmulo dos patriarcas. E foi por isso que ele não foi persuadido pelo triste relato dos espias, porque Hebrom era uma grande potência. Dizem que o Egito era uma grande potência, porém Hebrom é 7 vezes mais superior ao Egito, tá? E aí o versículo 24 termina dizendo que eles trouxeram ramo de videira, tá? Com um cacho de uva de pendurado nele. E esse cacho de uva precisou de 8 homens para carregar, tá bom? E aí um homem levou o figo e o outro trouxe a romã. E eles trouxeram já com a intenção de falar, olha, os frutos dessa terra é tão desproporcional como os homens que acontecem lá. Justamente para poder falar com Moisés, que trazia o triste relato para Moisés, entendeu? Já Josué e Caleb não trouxeram nada. Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Então perceba que a sabedoria para nós hoje está justamente na primeira pergunta que fez Moisés. Pois ele realmente queria saber se a terra de Canaã era boa, mas ele também queria saber como que era o povo que habitava ali. Pois entenda que sabendo como era o povo, é que nós sabemos quais serão as lutas espirituais que nós vamos enfrentar no lugar para onde nós estamos indo. Mas aí você pode me dizer, irmã, mas aqui o texto da Torá fala o tempo todo que Israel lutou fisicamente contra aqueles povos de Canaã. E agora você vem me dizer sobre guerra espiritual? Sim, minha irmã e meu irmão, eu vou te dizer exatamente sobre guerra espiritual, pois entenda que todos os inimigos terrenos de Israel naquela época tipificam para nós hoje castas de demônios com as quais nós devemos lutar e devemos vencer, tá? Porque nós estamos aqui para lutar e vencer. Ou seja, essas castas de demônios se tornam típico, porque é pelo comportamento daquele povo ali que servia aqueles deuses, é que nós vamos ver que exatamente pelo comportamento deles, é exatamente o que Satanás quer que nós venhamos nos comportar. É pela rebelião daquele povo que nós vamos ver que é exatamente o que Satanás quer que nós venhamos fazer. A conduta que Satanás quer que nós venhamos ter perante o nosso Deus. É por isso que diz que tipifica os demônios, entendeu? Você olha, minha irmã e meu irmão, para o comportamento daquele povo, até mesmo para o comportamento das crianças daqueles povos, e você vai falar, olha, o diabo quer realmente com meus filhos, com meu marido, que eu venha comportar dessa forma perante Deus, dessa forma odiosa, dessa forma que Deus odeia. É por isso que fala que aqueles povos ali tipificam demônios. E é se comportando cada vez mais igual aqueles povos se comportaram, minha irmã e meu irmão, que você se distancia cada vez mais do Deus único e verdadeiro que existe, que é o Deus de Abraão, de Isaac e Israel. O Deus que enviou Jesus como seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, embora nós já vimos aqui que não precisava que que Moisés mandasse espias lá para espiar a terra de Canaã, mesmo assim, saiba que Moisés estava sendo cuidadoso. Ele estava cuidadoso, né? Deus tinha prometido que iria julgar aqueles inimigos, que Deus iria matar todos os inimigos ali. Claro que Deus tinha prometido. Mas mesmo assim, Moisés estava sendo cuidadoso. Moisés estava querendo saber, né, minha irmã e meu irmão, quais eram os tipos de demônio com quem ele iria lutar.
quais eram as lutas espirituais que ele ia ter ali. Isso era uma preocupação dele. Era uma preocupação dele. O que deu errado, na verdade, foi que os espias não confiaram no Senhor. Foi isso que deu errado. Agora, você ter uma preocupação espiritual, isso não é errado. Entendeu? Isso não é falta de fé. A falta de fé é você não confiar que o seu Deus é maior do que tudo, do que todos os demônios que existem, do que todas as obras de feitiçaria que se levantam contra você, todas as obras de bruxaria. Entendeu? E aí você pode dizer, irmã, é o nome de Jesus e a autoridade no céu e na terra, né? E debaixo da terra. E nós temos a cobertura dos anjos. Sim, nós temos a cobertura dos anjos. Minha irmã, então para que nós vamos querer saber com que casta de demônios nós estamos lutando? Irmã, nós que temos Jesus, nós temos a cobertura dos anjos. Nós temos a proteção. Mas e a sua família? E a sua família? E o povo da tua casa? Você acha que eles têm essa cobertura? Você acha? Você acha, minha irmã, que aquele seu marido que não tem a presença de Jesus, que zomba da tua fé, você acha que ele tem essa mesma cobertura? Irmã, a mulher santa santifica o marido. Sim, ela traz a santificação, mas não significa que a proteção vai estar sobre ele, não. Vai estar o quanto que você ora, o quanto que você pede, o quanto que você clama. É a misericórdia que você pede o tempo todo. Então, quando você sabe dessas questões, você repreende. Você vê ali, demônios cercando a sua criança que, na verdade, já desde pequena ali, que é fruto, às vezes, de um casamento onde o marido não queria aquele filho. Não queria. Ele falou bem claro com você que não queria. Você queria o seu filho, mas ele não queria. E aí o diabo já pegou aquela palavra, aquela criança já veio com aquela carga espiritual sobre ela, com aquele espírito de rejeição, tendo legalidade sobre a vida dela. E aí, desde pequenininha ali, ele já está rondando ali aquela criança e falando, você não é bem-vindo nesse mundo. Você não é bem-vindo nesse mundo. E essa criança cresce e se torna um adolescente onde ele não se sente parte da família, onde ele não se sente parte daquela casa, onde ele não se sente bem no mundo, não se sente bem na escola, não se sente bem em lugar nenhum. Porque lá atrás, já no ventre, aquela mãe ou aquele pai falou, eu não precisava ter tido esse filho, por que eu fui fazer isso com a minha vida? Eu estou estragando a minha vida. O primeiro pensamento que aquela pessoa teve quando teve aquele filho foi, eu estou estragando a minha vida, o que eu fui fazer? Aí depois se converte, se arrepende, olha para o filho, ama o filho, ama a filha, mas não consegue saber como que vai se livrar daquilo. Porque no fundo lá da alma, sempre quando olha para o filho, fala, na verdade eu não precisava ter feito aquilo. Eu não precisava, se voltasse na máquina do tempo, o Senhor tem a máquina do tempo. É que se colocar a pessoa naquela mesma situação, a pessoa fala, eu não ia fazer isso, porque eu não queria ser mãe, eu não queria ser... o homem fala, eu não queria ser pai, a mulher fala, eu não queria ser mãe. Eu queria viver a minha vida tranquila. Aí inveja aquela amiga que é solteira, aquela amiga que pode ir em qualquer lugar, que não tem preocupação com filhos, que não tem preocupação com ninguém, né? E aí o espírito de rejeição só está ganhando espaço, só ganhando território. E quando você sabe que é ele que está agindo, você fala, diabo, no passado, eu te dei legalidade. E aí você conta toda a história e você fala, mas a partir de hoje, eu tiro de você essa legalidade. Eu peço perdão ao Senhor. Eu peço perdão, porque eu amo esse filho e eu não abro mão dele e eu declaro que ele é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que ele é bem-vindo. Assim como o meu Deus deu a vida dele ali na cruz por mim, eu sou capaz de dar a minha vida para que esse filho seja bem-sucedido e próspero aqui nessa terra, para que todos os planos de Deus para ele se cumpram aqui nessa terra.
Porque isso é uma vida de renúncia, é uma oração de renúncia. E aí o diabo vai ter que soltar. Porque o amor, minha irmã e meu irmão, é mais forte do que a morte. Ele é mais forte do que o espírito das trevas. Entendeu? Entendeu? A sua luta, minha irmã e meu irmão, é contra o diabo. É contra principados e potestades. Entendeu? O Senhor me leva muito para levantar diagnósticos espirituais de pessoas, de famílias. Mas este é um papo muito cabeça, não é para qualquer pessoa, não. Não é para qualquer pessoa. Porque tem pessoas que têm medo e não conseguem admitir as suas mazelas, não conseguem. E às vezes o Espírito Santo mostra e a pessoa quer fugir. Porque o que ela quer do profeta, na verdade? Ela quer que o probleminha dela seja resolvido. Ela não quer que Deus age na raiz do problema. Teve uma irmã uma vez que ela veio se aconselhar comigo e eu falei, Senhor, o que eu vou dizer para essa irmã? Eu nem a conheço, Jesus. Eu nem sei de onde ela saiu direito. E aí, no meio daquela conversa, o Senhor me disse, o Espírito Santo me disse, pergunta para ela quais os sentimentos que ela tem pelo filho dela, pela criança dela. E aí, quando eu a perguntei, ela gritava. Porque ela não conseguia amar uma criança de 5 anos. E foi ali que começou todo o problema da vida dela. Porque quando ela teve aquele filho, ela disse, minha vida está acabada. Minha vida está destruída. A criança não colo. E mesmo tendo uma criança linda, uma criança inteligente, assim ela se sentia. Por isso um espírito de depressão profunda estava sobre a vida dela. E da depressão profunda um espírito de destruição. Se tornou uma mulher extremamente infeliz. Mas era uma mulher que cuidava do filho, mas que não conseguia amar o filho. Amar o filho. Então eu falei com ela, não existe oração. A única oração que existe é arrependimento. Filhos são heranças do Senhor. Bênção do Senhor. Mas se os pais não conseguem vê-los dessa forma, eles não serão. Eles não serão. Toda vez que nasce uma criança dentro de uma casa, é mudança de estágio dentro de uma família. É mudança. E essa mudança é para melhor. Tem que ser para melhor. É renascimento. Mas se o homem, se a mulher não consegue ver assim, então o espírito da rejeição, da miséria, do suicídio, da rebeldia, da rebelião, ganha legalidade ali dentro daquela família. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E mesmo depois eles dizendo, eu amo meu filho, não adianta. Tem que haver arrependimento para que haja cura e para que o inimigo perca forças. Então Moisés sabia que ele não podia descuidar dos seus inimigos. E nós, infelizmente, descuidamos. Nós não queremos saber quais as questões espirituais que nos envolvem. Tem pessoas aí que não gostam nem de ouvir falar do diabo. Jesus falou sobre o diabo. Jesus falou sobre as estratégias de Satanás. Mas nós não queremos saber. Queremos ser os crentes mais sonsos da face da terra. Mais sonsos da face da terra. Fica pastor aí na internet falando que viu anjo, todo mundo lá. Mais de quantos likes? O diabo está deitando e enrolando na vida das pessoas. Tem irmãs aí que ficam acreditando, pastor tal me ensinou a observar se tem diabo na minha casa ou se não tem. Os filhos estão envolvidos nas drogas, as filhas envolvidas na rebelião, cometendo rebelião contra o Senhor. E o pastor ensinou para ela, ensinou para ele que não tem diabo na casa dela, não. A palavra fala que os anjos estão ao nosso redor e o diabo ao redor procurando brecha para entrar. E não tem diabo na casa, não. É complicado, minha irmã, é complicado, meu irmão. Tem tanta gente por aí querendo o seu dinheiro, mas te ensinar a verdade de Deus, ninguém está querendo te ensinar.
Porque a verdade, ela em si, ela não dá dinheiro para ninguém. Ela traz a salvação, a libertação, mas não traz dinheiro para ninguém. Jesus não deu dinheiro para ninguém. Ele prometeu a vida eterna. Entendeu? E não tem ninguém aí, não tem poucas pessoas aí preocupadas para onde você vai passar a sua eternidade. Não pense que levantando um dia a mão e falando, eu quero Jesus só naquele dia, vai te levar para a salvação. Não, a não ser que você vai morrer naquele instante. Mas se você não tiver uma vida com Jesus, se você não garantir ali a sua salvação com Jesus, você não vai para junto dele. E saiba que o dia que você levantar a mão e aceitar Jesus, é que os diabos, que caças demoníacas, que estão ali imperando na sua família, vão se levantar contra você. Vão se levantar contra você, contra a sua casa, para fazer você esmurecer. Para fazer você falar, não, eu não vou lutar, eu não vou ter força. Ó, é melhor ficar do jeito que eu estava. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então seja valente, seja guerreiro. Seja como um homem aqui do campo, ó. Confia que você é guerreiro com o Senhor. Que você é guerreiro, que você é forte. Com Deus você pode tudo. Sem Jesus não podemos nada, mas com Ele podemos tudo. Amém? Vamos orar. Deus querido, Deus bondoso, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu te louvo, Pai querido, como igreja, Pai querido. Eu te louvo pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade. Eu te louvo, Pai querido, e te peço, Pai, como igreja, que pela tua misericórdia, fortalezas de demônios venha cair. Fortalezas de demônios que se levantaram contra a minha vida, que se levantaram contra a vida das intercessoras desse ministério, que se levantaram contra a vida dessa minha irmã e desse meu irmão que está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, e sobre a vida de todos que estão com o nome arrolados no relógio mundial de oração. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que fortaleza de demônios, Pai, da miséria, que fortaleza de demônios da imoralidade, que fortaleza de demônios da sensualidade, que fortaleza de demônios da mentira, que fortaleza de demônios, Senhor, da preguiça, que fortaleza de demônios, Senhor, da rebelião, caiam em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós queremos ser um povo santo, um povo que te agrada, um povo que te obedece, famílias realmente do Salmo 128. Esta é a nossa missão para a nossa família. Essa é a palavra que temos declarado todos os dias, Pai. Queremos ser a família do Salmo 128. Queremos ser um povo que te obedece, um povo que te teme, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai querido, venha, Senhor, nos agraciar cada vez mais com a presença do Teu Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos mudar de direção cada vez que for preciso, mas queremos sempre seguir no caminho que é Cristo, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, a levar todo pensamento cativo a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, Pai. Boa coisa, Senhor, é sempre te obedecer, Pai querido. Aqueles que têm os seus pecados, Senhor, perdoado, Pai, Senhor, são pessoas felizes, Pai. São pessoas felizes. Então eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoe todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados de rebeldia, todos os nossos pecados de rebelião, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos perdoa. E julga esses demônios, Pai, que tentar se levantar contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, contra a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Pai. Contra a vida dos idosos da nossa casa, contra nós mulheres, contra as mulheres da nossa família, contra a vida dos homens da nossa casa, da nossa família, Pai. Se levanta, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Pai querido, olhe para esse jejum de quebra de fortalezas que está sendo feito, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor me mostra que esses demônios estão adormecendo, que essas castas violentas estão adormecendo, mas eles precisam ser aniquilados. Eu sei, Pai querido, que o diabo tem autoridade, mas não conceda a ele essa autoridade, Pai. É pela tua misericórdia. O diabo pediu ali para peneirar
Pedro para peneirar os seus discípulos, mas o Senhor não concedeu, Jesus. O Senhor intercedeu por eles. O Senhor é o nosso intercessor permanente, Jesus. O Senhor está constantemente diante do Pai, intercedendo por nós, Jesus. Tu és o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha piedade da tua igreja, tenha piedade do teu povo, tenha piedade das nossas famílias, tenha misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus. Muitos já perderam a sua vida no dia de hoje, Pai. Muito. E alguns vão perder a vida no dia de amanhã. Mas tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da nossa família. Não nos leve estando nós na metade dos nossos dias. Tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Permita que eles possam viver todas as etapas da vida deles, Pai. Permita, Senhor, que os nossos idosos ultrapassem os 100 anos com saúde, com longevidade, com paz. Afasta deles toda a raiz de demência, toda a raiz, Senhor, de Alzheimer, Pai. Afasta em nome do Senhor Jesus. Nos livre de acidentes, de queda, Pai. De acidentes de avião, de acidente de carro, de acidente, Senhor, dentro de casa, Pai. Tente misericórdia. Age no nosso corpo, Pai, no mais profundo do nosso cérebro, Pai. Até a ponta da nossa unha, Pai. Age nas nossas artérias, na nossa veia. Nos livra de trombose, nos livra de infarto, nos livra de AVC, Pai. Nos livra de toda confusão mental. Tende misericórdia, nos livra de toda demência, de toda letargia. Tende misericórdia, Pai. Que tudo no nosso corpo venha funcionar para o seu louvor, Pai. Tenha misericórdia, nos livra da peste, da praga, da fome, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, e nos livra do homem mau, da mulher má, dos filhos da perversidade, dos filhos da inutilidade, dos filhos da imoralidade. Nos livra de todos aqueles que se aliam com Satanás para matar, roubar e destruir. Muda a nossa índole, Pai. Muda todos os sentimentos, todos os desejos que estão no nosso coração, Espírito Santo. Que eles sejam bons o tempo todo. O tempo todo, Jesus. Porque queremos ser parecido contigo, Senhor. Parecido contigo. Tenha misericórdia, Pai querido. É o que te peço, Pai, como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder do Relógio Mundial de Oração, então tenha sempre em mim e nesse ministério uma irmã de oração para te ajudar na sua batalha. Um beijo, fique com Deus e eu volto amanhã se o Senhor assim permitir. Mas não perca mais tarde a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, às 20 horas. Ela vem orando passo por passo e eu fico na concordância citando o nome de cada um de vocês. Um beijo, fique com Deus, amo vocês.